Oh, boa tarde a todos. O que testificamos de Jesus é verdadeiro. Damos testemunho do Filho de Deus, porque Jesus é o Filho do Altíssimo Deus. E tudo quando ele fala na sua escritura, na escritura sagrada, é verdade. Ele é o Filho do Altíssimo Deus e é verdadeiro. Nós damos testemunho de Jesus Cristo, o único Filho, exclusivamente Salvador, Jesus Cristo, Filho do Altíssimo Deus. Então, o que ele fala nas Escrituras Sagradas são verdadeiramente verdade. Só a salvação por ele para nossas vidas, para obter a salvação eterna e obter a vida eterna, junto ao Pai Celestial. Porque o Salmo 121 nos fala: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, o nosso socorro vem do Altíssimo Deus, que fez o céu e a terra. O seu Criador, o seu Redentor, é Deus, que fez o céu e a terra e fez você. E todas nós vossas criaturas temos que obedecer ao Senhor e entregar-se ao Senhor Jesus, o único solução da sua vida, para obter a salvação eterna. Porque Deus quer. Deus deu essa promessa de salvação, esperança de salvação nas suas vidas. Para obter a salvação eterna, é preciso, é muito necessário aceitar Jesus. Abrir o seu coração para o Senhor, para ele entrar e fazer morada em você, na sua vida. Assim tu verás a glória do Senhor permanentemente na tua vida e na tua casa. Assim terás uma grande comunhão com Deus e um grande encontro de salvação na tua vida. Porque a realidade é essa. É verdade. Para que nós tenhamos a vida eterna, temos que se converter ao Senhor e dar testemunho perante Deus e perante os homens que Jesus Cristo é o Filho do Altíssimo Deus, desde agora e para sempre. E no Salmo 126 nos fala, verso 3, grande coisa fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Então, grande coisa fez o Senhor pelo seu povo, lá no Egito, mas ele libertou o seu povo da escravidão, perante o rei Faraó. E antes, perante o rei Faraó, ele libertou o seu povo, Israel, daquela escravidão. Então, tirando por dia de hoje, Deus nos libertou. Deus me libertou da maldição eterna e me libertou da escravidão do pecado. Me levou para o seu tempo para adorar e engrandecer o seu nome. E com todos fez, grande coisa fez o Senhor ao seu povo, por isso estamos alegres. Então nós devemos se alegrar no Senhor e aceitar o Senhor Jesus como o da nossa vida, para nós obter a salvação eterna. E se alegrar. Só tem alegria do Senhor, meu filho. A alegria do mundo é alegria passageira, mas o Senhor, a alegria do Senhor é para sempre. E é permanente, em geração em geração, desde agora e para sempre. Então, grande coisa fez o Senhor, por isso estamos alegres. Então, grande coisa fez o Senhor pelo seu povo. Então, o Senhor fez grande coisa por todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que receberam Cristo como salvador das suas vidas. Então, grande coisa fez o Senhor, porque ele tirou nós do saco de lodo horrível e pôs dentro das suas portas, da sua casa, do seu templo, para adorar e engrandecer o nome dele, desde agora e para sempre. Então, Deus quer fazer grande coisa na sua vida que estão aí fora, que não são evangélicos, que são católicos, que são espíritas, não tem razão de religião nenhuma, mas Deus quer fazer grande coisa na vida de cada um de vocês. Assim vocês dêem o primeiro passo para Cristo, receberam como um dos salvadores exclusivos da sua vida. Assim terão a grande herança de salvação na sua vida e é para sempre. Porque se não vir a Cristo, não terão salvação eterna. É isso que a Bíblia fala. Então, quando ele fala em João 14, verso 6, que ele diz: eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele diz claramente a turma lá, naquela palavra, claramente naquela passagem: só Ele é que nos pode nos salvar da maldição eterna dos nossos pecados. Então só é você se arrepender dos vossos pecados e confessar perante o Senhor os vossos pecados e se arrepender e aceitá-lo como um salvador da sua vida, que Ele é digno para perdoar e vos libertar e lhe dar outra vida, vida com abundância e vida eterna para sempre. Vai fazer você uma nova criatura com Cristo Jesus. Todos aqueles que têm
Todos aqueles que aceitam o Senhor como Senhor da sua vida serão uma nova criatura por Cristo Jesus. Porque a palavra nos diz. E todos aqueles também que crêem no Filho do Homem têm a vida eterna. E aquele que não crê não tem a vida, mas sim a ira de Deus sobre ele permanece. Quer dizer o que com isso? Quer dizer que todos aqueles que não creem no novo palavra, não acreditam na palavra do Senhor Jesus Cristo, não aceitam ele como Senhor da sua vida, não terá a vida eterna. Mas a ira do Senhor sobre ele permanece. Então, está aí o recado.